E aí pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo aqui no nosso canal, Filogenia Sistemática, suas influências na especiação. Kleber Vitor Interdisciplinar é o nome do canal. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu recado nos comentários, que é muito importante para nós. Então no vídeo de hoje, repetindo, Filogenia Sistemática, suas influências na especiação. Então a especiação ele é um processo em que fica bastante evidenciado o conceito biológico de espécie, que é grupos de populações naturais potencialmente capazes de se cruzar e que estão reprodutivamente isoladas de grupos semelhantes. A espécie também é uma unidade reprodutiva, seus membros se cruzam entre si, mas não com os de outras espécies. A espécie também é uma unidade ecológica, apresentam características próprias e que mantém relações bem definidas com o ambiente e com outras espécies. A espécie também é uma unidade gênica, porque possui um patrimônio genético característico que não se mistura com o de outras espécies e evolui independentemente. Como é que fica, segundo a especiação, o conceito de raça ou de subespécie? Veja, o conceito de raça ou subespécie são populações da mesma espécie que diferem em determinadas características e estão adaptadas a ambientes diferentes. Na natureza, porém, essas subespécies raramente se cruzam. E nós temos aí exemplos clássicos desse tipo de comportamento, desse tipo de ação na natureza, que são os cães. Ok? Ainda falando sobre o conceito de espécie e especiação, essa relação entre esses conceitos, essa relação entre esses processos, entre esses mecanismos, espécie, conjunto de seres vivos que, em condições naturais, são capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. A especiação é a formação de novas espécies a partir de uma população ancestral. Ok? Para a gente poder amarrar esse conhecimento, esta informação e apoderarmos dela, é necessário que a gente faça um comentário e um aprofundamento maior a respeito do que é anagênese e cladogênese. Então, a anagênese consiste na transformação progressiva de uma espécie com mudanças graduais que levam à adaptação evolutiva. A evolução conduzida pela anagênese é muitas vezes denominada de microevolução. Portanto, qual é então a diferença entre anagênese e cladogênese? Na cladogênese, nós temos que é o processo pelo qual duas populações isoladas diferenciam-se no decorrer do tempo, originando duas novas espécies. Os mecanismos que levam à diversificação das categorias superiores à espécie na hierarquia taxonômica constituem o que nós chamamos de macroevolução. Temos aí um exemplo de uma borboleta, para que você entenda neste gráfico quais são as linhas que permitem o desenvolvimento das espécies. Você tem aí embaixo, no cladograma, a espécie ancestral, a anagênese acontecendo, e aí você vê uma bifurcação dando origem à espécie A e à espécie B, que tem uma ancestralidade comum na raiz, mas que na atualidade, na parte superior, você vê a cladogênese acontecendo, e a partir deste ponto, a anagênese ela dá sequência para dois grupos distintos. Etapas do processo. Na especiação nós temos, em primeiro lugar, a separação do conjunto gênico da espécie ancestral
em subgrupos, como a gente viu na figura anterior, na borboleta. Frequências de alelos modificada pelas forças evolutivas. Acúmulo significativo de diferenças genéticas nas descendências e uma interrupção do fluxo gênico entre os subgrupos. Mais uma vez aí, tendo como exemplar a borboleta, nós temos aí o esquema do surgimento de duas espécies a partir de uma espécie ancestral, para reforçar na nossa mente o que acontece. Veja, nós temos aí uma borboleta azul ancestral, que nós estamos chamando aqui de espécie ancestral, e temos aí a bifurcação, não é verdade, para a formação de duas espécies distintas. Para que isso ocorra, essa espécie ancestral ela passa por um processo de ocorrência de recombinação genética ou gênica e de mutações. Nós temos aí como os fatores que vão desencadear o processo o isolamento geográfico, em seguida as pressões de seleção diferentes, em seguida duas raças diferentes, pressões de seleção diferentes e, por último, o chamado isolamento reprodutivo. E aí nós temos duas espécies distintas, duas espécies completamente diferentes. Então, como surgem novas espécies? Nós temos aí três mecanismos diferentes de especiação: especiação alopátrica, especiação parapátrica e especiação simpátrica. É uma especiação alopátrica ou geográfica. Como diz o próprio nome, ela é resultante quando uma população é dividida por uma barreira física real, uma barreira geográfica. Acredita-se que seja a forma predominante de especiação para a maioria dos seres vivos. Temos aí uma representação para que vocês entendam melhor como é que esse processo acontece, ok? Nós temos aí grupos de aves e elas apresentam cores das penas e tamanhos de bicos variados, ok? Observe, há uma separação geográfica de dois grupos populacionais, que nós chamamos de espécie ancestral, ok? Com esse isolamento geográfico, surgem duas novas espécies pelos seguintes manejos de eventos. Veja, isolamento geográfico é o primeiro passo. Em seguida, por causa desse isolamento geográfico, pela falta de contato entre elas, isolamento reprodutivo. Nós temos aí diversificação gênica, tanto para a espécie A quanto para a espécie B. Se você observar, as que ficaram do outro lado, na parte de cima da barreira geográfica, elas têm a mesma cor e uma estruturação de bico curta. Já a que ficou abaixo do isolamento geográfico, observamos aí uma cor avermelhada e bico extremamente alongado. O processo de especiação pode ser desencadeado a partir de um isolamento geográfico. E o isolamento geográfico pode resultar em um isolamento reprodutivo. Geralmente é assim que as coisas acontecem. Vamos estudar agora algo bem particular, chamado de efeito gargalo de garrafa, ou também chamado de deriva genética. Gargalos de garrafa populacionais ocorrem quando poucos indivíduos sobrevivem a um evento aleatório, provocando uma mudança das frequências alélicas na população. Então, a população original, representada aí com a garrafa cheia de esferas, apresenta frequências aproximadamente iguais dos alelos azuis e brancos. Ok? E em alguns pontos, representada aí por esferas de cor amarela, outras frequências alélicas aí. Só que um evento ao acaso ocasiona uma mudança ambiental que vai reduzir acentuadamente o tamanho da população. E aí os indivíduos sobreviventes têm frequências alélicas diferentes da população original. Chamamos a isso de deriva genética ou efeito gargalo de garrafa.
Há um outro evento bem particular chamado efeito fundador. Ele acontece quando alguns poucos indivíduos pioneiros colonizam uma nova região. A população resultante não apresentará todos os alelos presentes na população de onde partiram os pioneiros, mas apenas aqueles carreados pelos mesmos. Ok? Nós temos aí uma representação matemática para que vocês possam entender como esse processo acontece. Se por acaso 15 indivíduos da população B deixarem de se reproduzir, a geração seguinte terá praticamente o mesmo patrimônio genético. Se por acaso 15 indivíduos de B deixarem de se reproduzir, haverá alteração no patrimônio genético. E vocês observem aí os valores e as taxas. Tá ok? Adiante. Evolução divergente ou irradiação adaptativa. Vemos aí, mesma origem embrionária, podendo exercer ou não a mesma função, nós chamamos isso de órgãos homólogos. Temos uma população inicial, migrações, chegada de genes, partilha de genes, entre os ambientes de mangue, de deserto e de floresta. As pressões seletivas são diferentes nos ambientes de mangue, de deserto e de floresta. E outros fatores evolutivos atuam sobre a variabilidade genética, gerando o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. E aí você tem uma espécie A no mangue, uma espécie B no deserto, uma espécie C na floresta. Ok? Outro exemplo clássico aí da irradiação adaptativa com a formação dessas espécies vegetais que nós estamos aí observando. A especiação simpátrica, desculpem, corresponde à subdivisão de um conjunto gênico quando os membros da espécie filha não estão separados geograficamente da espécie mãe. O modo mais comum desse tipo de especiação é por poliploidia, que é um aumento no número de cromossomos. A gente já viu isso aqui em outras oportunidades. Vemos aí a divisão celular ocorrendo. Nós temos aí um organismo diploide. Olha aqui a diferenciação de características entre eles. Ok? Espécie A e espécie B. Acontece aqui um mecanismo de meiose, divisão celular onde o número de cromossomos na primeira divisão ou meiose 1 é reduzido pela metade. Observe o que eles vão carregar. Os gametas que são haploides, logicamente, tá? Com o produto da fecundação, temos aqui uma caracterização onde não há formação de pares de homólogos nesse híbrido, ok? Duplicação dos cromossomos, célula poliploide da nova espécie. Observe como o padrão é completamente diferenciado. Ok? Temos aqui um exemplo clássico disso. Essa planta, que é um dos parentes, membros da família dos girassóis, nessa região de Washington e Idaho, esses dois estados americanos. Um híbrido tetraploide tem uma área quase contínua ao redor de Spokane, Washington, e a distribuição dos híbridos tetraploides, aí representados com a cor verde e o símbolo em círculo, é mais ampla do que aquela das espécies parentais diploides com formato em delta, com a representação aí em branco. Poliploides podem ter mais sucesso que os seus ancestrais. As espécies do gênero Tragopogon são membros da família do girassol. O mapa mostra a distribuição de 3 espécies parentais diploides e de 2 tetraploides híbridas.
no leste do estado de Washington e do estado de Idaho, como exemplo do que eu acabei de mencionar para vocês aqui. A especiação parapátrica corresponde à subdivisão de um conjunto gênico quando os membros da espécie filha não estão separados geograficamente da espécie mãe. Ocorre, em geral, quando uma população única apresenta possibilidade de adaptação a dois nichos ecológicos diferentes dentro da mesma área. A especiação parapátrica, na verdade, é uma especiação alopátrica, na qual o limite que separa as populações não é uma barreira física, mas uma condição diferente da original. Qualquer fator que reduza o fluxo gênico ou aumente o gradiente das pressões seletivas entre pequenas distâncias pode gerar condições favoráveis a essa forma de especiação. Temos aqui uma representação gráfica para que você entenda melhor o que eu estava falando agora. Temos aqui uma população original na especiação alopátrica, na parapátrica e na simpátrica. Passo inicial de especiação, forma-se uma barreira física na especiação alopátrica. Na parapátrica é a entrada em um novo hábitat. Na simpátrica, uma mudança genética. Evolução por isolamento reprodutivo. Em isolamento na alopátrica, em hábitat adjacente na parapátrica e dentro da população na simpátrica. Novas espécies distintas depois do equilíbrio das novas áreas. Ok? Mecanismos de isolamento reprodutivo. Nós temos o isolamento de hábitat ou espacial, que são indivíduos de espécies diferentes que podem selecionar lugares no ambiente para viver. Como resultado, estão isolados reprodutivamente pela sua localização, como acontece aqui no caso desses dois felinos, o leão e o tigre, que estão isolados por ocupar hábitats muito diferentes. Mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigóticos, isolamento sazonal ou temporal. Se o período de acasalamento de duas espécies não se sobrepuser, elas estão isoladas reprodutivamente pelo tempo. Plantas, por exemplo, de uma mesma região, cujas flores amadurecem em diferentes estações. Mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigóticos, isolamento comportamental ou etológico. Tem importância óbvia nos animais nos quais ocorrem exibições de acasalamento. Os indivíduos desempenham atividades de pré-acasalamento específicos da espécie. Como exemplo aqui o pavão, onde o macho exibe sua cauda colorida para a fêmea. Esta só aceita machos que executem a corte da própria espécie. Ainda falando sobre mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigóticos, o isolamento mecânico. Diferenças no tamanho e na forma dos seus órgãos reprodutivos podem prevenir a união dos gametas de espécies diferentes. Aqui nós temos dois exemplos. Uma espécie de cão, Chihuahua, né, que tem um tamanho bastante reduzido, ok? Aqui numa comparação para você entender o tamanho. É um cão em miniatura que pode caber dentro de um copo descartável. E aqui nós temos o dog alemão, que é uma das espécies de cães que tem um tamanho bastante avantajado. Agora, mecanismos de isolamento reprodutivo pós-zigóticos, depois da fecundação. Inviabilidade do híbrido. Os zigotos híbridos podem não se desenvolver normalmente ou a prole híbrida pode sobreviver com mais dificuldade do que a prole resultante de cruzamentos entre cada espécie. Falando agora dos mecanismos de isolamento reprodutivo pós-zigóticos, esterilidade do híbrido. Os híbridos podem se desenvolver normalmente, mas serem inférteis quando tentarem se reproduzir. Do cruzamento entre uma égua, Equus cabalus, e de um jumento, Equus asinus, é gerada a mula, ou burro, um híbrido estéril. Como variam as taxas de especiação? As taxas de especiação diferem bastante entre as linhagens de organismos. Elas são influenciadas pelo número de espécies de uma linhagem, pelo tamanho do seu hábitat, pelo seu comportamento, por mudanças ambientais e pelo tempo de geração. Observe tudo que nós falamos aqui, ó. Mecanismos de isolamento pré-zigóticos.
barreiras no hábitat, as espécies não se encontram na natureza, barreiras temporais, as espécies amadurecem sexualmente em momentos diferentes, barreiras comportamentais, diferenças nos padrões de corte nupcial, por exemplo. Isso antes da cópula, antes da fecundação, por isso que nós chamamos de mecanismos de isolamento pré-zigóticos. Mesmo assim, caso ocorra a cópula, esses 3 procedimentos aqui foram vencidos, nós temos o que nós chamamos de mecanismo de isolamento pós-zigóticos. Barreiras mecânicas, diferenças nos órgãos reprodutores impedem a fecundação. Barreiras gaméticas, porque há incompatibilidade entre os gametas. Caso ocorra a fecundação, vencendo essas 5 etapas, o zigoto não se desenvolve corretamente. O híbrido não possui gametas, sendo estéril, ou ainda a sua descendência, caso exista, tem fertilidade reduzida. Ok? Qual é o significado, então, do processo de especiação? Como resultado da especiação, a Terra é povoada por milhões de espécies, cada uma adaptada para viver em um ambiente específico, utilizando os recursos de uma forma particular. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente aprofunde ainda mais o tema, coloquem nos comentários. Nos dê aquela força, se inscrevam no canal. Para você que já é inscrito e sempre coloca os comentários, sempre curte os nossos vídeos. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Tá ok? Até o próximo vídeo. Tchau.